Eu sempre fui contra o fundão, mas neste momento crítico, ele é fundamental para a defesa da democracia brasileira, sim. É um remédio amargo que deve ser temporário, não precisa ser repetido no ano que vem. Mas ele nos dará condições de combatermos o bom combate com transparência. Então você que está aí criticando, financie, doe. Você vai financiar a eleição para essas pessoas novas entrarem? Então é um momento muito importante, é crucial, não é fácil, mas eu tenho a coragem de enfrentar, de mudar de opinião quando é necessário. O presidente Bolsonaro vetou, mas o seu partido, o PL, como orientou? Como o seu partido orientou? Como vocês estão votando? Então, Brasil, vamos todos colocar a mão na consciência. Não é um momento simples que nós estamos vivendo, mas o que eu estou vendo aqui dentro do Congresso Nacional e dentro da política me deixa tão indignada, que isso aqui é fichinha. Isso aqui é nada para um país que aguenta tanto desaforo. Então, Brasil, preocupem-se mais com o orçamento secreto, com o dinheiro que fica debaixo aqui. A nossa campanha vai ser financiada com dinheiro claro, limpo, transparente e, acima de tudo, legal. E eu tenho muito orgulho de estar participando desse momento e de encarar críticas, porque para você encarar críticas, você tem que ser uma pessoa de coragem. PSL, e eu tenho essa coragem. Senadora Soraya. Senhor presidente, a radicalização política está destruindo o nosso país. As caixas e caixas e caixas de dinheiro apreendidas pela Polícia Federal são a imagem viva de que o dinheiro sujo do mensalão, do petrolão e do orçamento secreto retroalimentam a corrupção no nosso país. A democracia não consegue resistir ao ataque desse financiamento sujo de campanhas. Eu sempre fui contra o fundão, mas neste momento crítico, ele é fundamental para a defesa da democracia brasileira, sim. É um remédio amargo que deve ser temporário, não precisa ser repetido no ano que vem. Mas ele nos dará condições de combatermos o bom combate com transparência. Eu não disputarei as eleições em 2022 e estou fazendo isso não por mim, mas pelos outros. Estou fazendo principalmente como dirigente nacional do PSL Mulher para dar condições de mulheres do Oiapoque ao Chuí, de leste a oeste desse país, ingressarem na política. Eu sou a favor da renovação, respeito a experiência dos antigos, mas é preciso oxigenar. Porque, caso contrário, nós nunca sairemos da lama em que nos encontramos. Então, é com muita tranquilidade, é com o peito aberto, que eu tenho a coragem de falar o que eu estou falando hoje. O valor, o montante, será discutido posteriormente, podemos discutir sobre isso. É muito, é pouco? Mas divida esse valor pelo número total de candidatos para você ver quanto é que cada um irá receber. E mais, a população brasileira... Mais um segundinho, presidente. A população brasileira não tem o costume, não tem a cultura de investir em campanhas. Então é muito fácil falar. A minha eleição custou também, como a do senador Alessandro, menos de R$100 mil, mas eu fui uma exceção. Não posso acreditar que todos tenham a mesma sorte e não foi sorte, foi muito trabalho, muito esforço, muito estudo. E as pessoas não doaram, assim como outros dizem que é fácil. Então você que está aí criticando, financie, doe. Você vai financiar a eleição para essas pessoas novas entrarem? Então é um momento muito importante, é crucial, não é fácil, mas eu tenho a coragem de enfrentar, de mudar de opinião quando é necessário. O presidente Bolsonaro vetou, mas o seu partido, o PL, como orientou? Como o seu partido orientou? Como vocês estão votando? Então, Brasil, vamos todos colocar a mão na consciência.
Não é um momento simples que nós estamos vivendo, mas o que eu estou vendo aqui dentro do Congresso Nacional e dentro da política me deixa tão indignada, que isso aqui é fichinha. Isso aqui é nada para um país que aguenta tanto desaforo. Então, Brasil, preocupem-se mais com o orçamento secreto, com o dinheiro que fica debaixo aqui. A nossa campanha vai ser financiada com dinheiro claro, limpo, transparente e, acima de tudo, legal. E eu tenho muito orgulho de estar participando desse momento e de encarar críticas, porque para você encarar críticas, você tem que ser uma pessoa de coragem. E eu tenho essa coragem. Não vou disputar, vou repetir. Eu vou fazer isso pelos outros e principalmente para que as mulheres de norte a sul, de leste a oeste desse país consigam lugares, assentos nesta Casa de Leis, como em todas as outras do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. O PSL orienta não. PSL não. Agora sim. Então, presidente, qual é o preço da democracia? Qual é o preço da igualdade? Como é que um líder comunitário vai conseguir disputar uma eleição com um grande empresário? Ou um descendente ali de uma oligarquia? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. A democracia, ela para ser mantida, nós temos que ter a política, nós temos que ter o político, nós temos que ter os partidos. Ora, claro que o sistema do financiamento privado, nós conhecemos o resultado, né? Isso quase que comprometeu, inclusive, a democracia brasileira. Então, se escolheu o financiamento público. Agora, claro, eu como entendo, por exemplo, eu vi aqui 2 partidos que votaram pelo sim. Agora eu quero ver que se o veto cair, se esses 2 partidos vão devolver esse dinheiro. Aí isso é que eu quero ver. Eu quero ver se vão devolver. Porque, para não ser discurso fácil, não tem que aceitar. Não tem que aceitar. O PROS não vai pela demagogia e nem pelo discurso fácil. O PROS vai para a manutenção da democracia e, sobretudo, da igualdade. É preciso o financiamento ser igualitário para todos. O PROS vota não. Eu quero ver a renúncia dos partidos que estão votando sim, para não dizer que foi discurso fácil. Porque se não devolver, é discurso fácil. PROS não. E se é um voto tranquilo que o Partido dos Trabalhadores declara sobre essa questão, porque desde a história de construção do Partido dos Trabalhadores nós defendemos o financiamento público de campanha da política. Era uma das coisas que sempre a gente colocou desde a fundação. O nosso voto é não, o meu próprio também não, e a discussão do tamanho do fundo é outra discussão. Aí sim, nós vamos ver os posicionamentos de cada líder, de cada partido, para a gente chegar a ver. Nós temos já clareza também do tamanho que a gente defende o fundo. Esses outros discursos aí, a gente enfrenta com altivez, porque foi um dos partidos que já nasceu defendendo o financiamento público de campanha. Portanto, nosso voto é não, senhor presidente. PT não. Registrar o voto sim do senador Randolfo e o voto não do senador Paulo Rocha. Como orienta o MDB, senador Marcelo Castro. Senhor presidente, o MDB orienta não. E eu quero esclarecer, porque pelo pronunciamento do senador José Aníbal, eu vi que há uma confusão. O veto ainda não foi derrubado. O veto, né, do fundo eleitoral, ele foi derrubado na Câmara, mas para que ele seja derrubado, é preciso que ele seja derrubado também no Senado, para poder voltar o texto original da LDO que nós havíamos aprovado e que foi vetado pelo presidente Bolsonaro. Então, quero orientar aqui a bancada do MDB, o voto é não, pela derrubada do veto
para que possa subsistir o texto da LDO que nós votamos. Então, quem for a favor, não é, da derrubada do veto, vota não. É preciso que isso fique bem claro para não haver nenhuma confusão. E outra coisa que eu quero esclarecer, senhor presidente, essa confusão que se está fazendo, dizendo que obrigatoriamente o fundo, se o veto for derrubado, ficará em 5,7 bilhões. Isso não corresponde à realidade. Como também, se não derrubar o veto, que vão ficar 2 bilhões. O relator geral, deputado Hugo Leal, tem o poder de estabelecer, juntamente com as lideranças, o valor do recurso destinado ao fundo eleitoral, que poderá ser entre 2 bilhões e 5,7 bilhões. Isso vai depender, evidentemente, da articulação, do entendimento entre todas as lideranças. Mas para que isso aconteça, eu assisti os debates na Câmara, vi muitas distorções. Para que isso aconteça, é necessário que o veto seja derrubado. Porque senão, senhor presidente, nós vamos incorrer naquilo que nós não queremos. O Brasil não tem mais financiamento empresarial de campanha. Muito justo, muito elogiável, muito oportuno a decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Pelos escândalos que houve no Brasil. Havia uma promiscuidade muito grande entre os candidatos e as empresas financiadoras. E foi proibido o financiamento de campanha, de financiamento privado de empresas para candidatos. O que é que nos restam? Nos restam 3 tipos de financiamento. O financiamento próprio, que até esta eleição próxima seria permitido que o candidato financiasse toda a sua campanha. Então, um candidato a deputado federal que tem como teto R$2,5 milhões, ele poderia tirar do seu bolso R$2,5 milhões e financiar a sua campanha. Hoje não pode mais. Em boa hora, nós no Congresso Nacional, Câmara e Senado, aprovamos que para o candidato financiar sua campanha, ele só pode financiar 10% daquilo que é permitido. Então, no caso do deputado federal, ele só pode financiar R$250 mil. Qual é o outro tipo de financiamento que existe? O financiamento do eleitor, a pessoa física. O Brasil não tem essa tradição, diferentemente de outros países do mundo, a exemplo dos Estados Unidos, que a campanha do Obama foi financiada que seria o CPF aqui no Brasil, por pessoas físicas. O Brasil não tem esse hábito. Resta o quê? Resta o financiamento público de campanha ou a clandestinidade, o Caixa 2, que nós precisamos nos livrar disso daí. E evidentemente que nós somos favoráveis ao dinheiro lícito, limpo, claro, transparente, que são os recursos, evidentemente, do financiamento público de campanha. Quando se diz financiamento público de campanha, nós estamos tratando de recurso público. Quando se fala de recurso público, se fala em moderação, se fala em comedimento. Ninguém vai sair rasgando o dinheiro público, não é esse o propósito, nem nós vamos permitir uma extravagância dessa. Mas é o recurso mínimo, indispensável para que possa haver uma campanha legítimo e que os candidatos possam se apresentar ao eleitor para receber o seu voto e ter as suas propostas aprovadas. Então, mais uma vez, repetindo, precisamos derrubar o veto do presidente Bolsonaro e para derrubar o veto, para a gente estabelecer o valor do fundo eleitoral, é preciso votar não. O voto é não. MDB não. PSD, senador Nelsinho Trade. Senhor presidente,
Me ouve? Sim, Me ouve, sim, perfeitamente. Eu gostaria de ir na mesma linha do senador Marcelo Castro, dizendo que o que nós estamos votando é uma possibilidade dentro da lei de diretrizes orçamentárias. Isso não significa que o valor do fundo vai ser esse que está estipulado. O que vai definir o valor do fundo é exatamente o projeto de lei orçamentário que está ainda em tramitação e deveremos votar até segunda-feira. É muito importante que esse esclarecimento seja feito, porque a partir do momento em que discursos mais simpáticos à opinião pública são colocados nesse instante, pode parecer de que quem está derrubando esse veto seja a favor desse valor inteiro dentro do orçamento, o que não é verdade. Nós estamos votando uma possibilidade, a partir do momento que se derruba esse veto, de se inserir nessa rubrica orçamentária, aí sim, o valor pré-organizado pelo orçamento da União, que será deliberado na segunda-feira. Dessa maneira, o PSD encaminha não. PSD não. Progressistas, deputada Daniela Ribeiro. Senadora Daniela Ribeiro. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Está me ouvindo, senhor presidente? Estou sim, senadora. Pode falar. Então, o Progressistas orienta o voto não, com a convicção e de forma já reunida partidariamente, com a tranquilidade que nos é afeita, de que o voto nesse momento é o voto não, senhor presidente. Progressistas não. PT, senador Paulo Rocha. Senador Jean Paul, Vossa Excelência tem a palavra, senador. Presidente, saudá-lo pela presidência, encaminhar aqui, tanto pelo PT, o Senado, quanto pela minoria, a nossa orientação é o voto não, para decidirmos na segunda-feira a rubrica quanto terá de valor. Nosso conceito em relação ao fundo eleitoral é que ele é necessário sim, convictamente, para o exercício da democracia no nosso país. Se não temos um financiamento privado, não temos a influência nefasta das leis anteriores, da regra anterior, hoje precisamos do financiamento público com as suas limitações, mas democraticamente acessível aos candidatos sem ou com posses financeiras. Um abraço, presidente, obrigado, a orientação é não. PL, senador Portinho. Perdão. Excelentíssimo senhor presidente Marcelo Castro, deputado, querido, meus colegas, é preciso trazer essa... Uma honra. É preciso trazer essa discussão ao seu alinhamento correto. Ontem, inclusive, na reunião de lideranças, coloquei para o deputado Ganime do Novo que ele estava tendo uma interpretação errada. Exatamente a correta é a que o senador Marcelo Castro esposou aqui. Desde quando aprovamos a LDO, há um desencontro de informações dizendo que o valor teria sido fixado. O que a gente está colocando aqui é a necessidade, sim, de atualização do fundo eleitoral. O financiamento público foi o meio escolhido depois de tanta roubalheira, de tanta corrupção que o financiamento privado gerou. Haja vista aí a Copa do Mundo, a Olimpíada, tudo que aconteceu, né? E nós fomos para o financiamento público. Só tem duas formas de financiamento. A Justiça Eleitoral recebe 10 bilhões por ano, né? É uma eleição praticamente num país continental, em que há uma infinidade de candidatos e é preciso dar os meios para aqueles mais
desfavorecidos economicamente possam ter um mínimo de igualdade na disputa. Candidatos novos, candidatos de partidos menores, né, que têm dificuldade na arrecadação. Acreditar que o particular vai financiar a campanha eleitoral, né, a pessoa física, não é crível. Não é crível por várias razões. A primeira delas, se for pedir para um parente seu depositar, ele vai querer te dar o dinheiro na mão, que ele vai falar assim: eu vou ficar respondendo pro Receita Federal que eu fiz uma doação de campanha. Nem o valor menor o cidadão está disposto a correr o risco de financiar para uma candidatura eleitoral. Né? Por quê? Porque vai ter que declarar, vai ter a burocracia, declarar no seu imposto de renda. Então só tem dois meios: ou é privado ou é público. A justiça já é com financiamento público, a justiça eleitoral. E por isso entendo que o único meio, a única alternativa que resta é o financiamento público. O que vamos decidir aqui é se a LOA, né, que vai ser votada segunda-feira, vai poder estabelecer o valor dentro do limite máximo que foi apresentado. Então, com essas considerações importantes para esclarecimento, eu venho aqui, em nome do PL, como líder da bancada, orientar o voto não, né, pela derrubada do veto com relação ao fundo eleitoral. PL não. Cidadania, senador Alessandro Vieira. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Tudo bem, com todo respeito, eu tenho a obrigação de registrar o meu impacto, a minha impressão, num desfile de fundamentações que desafiam a lógica e desrespeitam a inteligência dos brasileiros. Nós não estamos discutindo se vamos ter ou não financiamento público, de forma alguma. Estamos discutindo patamares que esse financiamento pode vir a alcançar. Imaginar que a permissão de quase 6 bilhões de reais para fundo eleitoral é uma coisa razoável num país de miseráveis é absurdo, é vergonhoso. É vergonhoso tentar dizer que não existe outro caminho, outra forma de se fazer uma campanha. Eu fui eleito senador da República, mais votado do meu estado, gastando menos de 100 mil reais, com mais de 100 doadores individuais, pessoas físicas. Campanha honesta, campanha simples. Eu não escuto uma palavra dos líderes partidários no sentido de baratear a campanha, reduzir custos, se aproximar do eleitor. Só essa conversa de que é preciso bilhões de reais do nosso bolso para financiar candidaturas espalhadas pelo país afora, sem critério claro de distribuição entre os candidatos, é importante que se frise. Os líderes, os presidentes de partidos passam a ser gestores de montanhas de recurso público, montanhas, e empregam essas montanhas com critérios nem sempre transparentes. Então, eu quero registrar meu respeito pelos colegas, pelo voto. Cidadania, evidentemente, encaminha o voto sim pela manutenção do veto. A manutenção do veto é o mínimo de respeito com um país machucado com uma pandemia, com mais de 20 milhões de pessoas passando fome e que agora, no apagar das luzes, se vê no direito de premiar presidentes de partidos, candidatos nas próximas eleições com montanhas de dinheiro público. Dinheiro que poderia estar em vacina, podia estar em calçamento, podia estar em segurança, e que nós estamos aqui decidindo que tem que ser canalizado para as nossas próprias campanhas. Para quem vai para a reeleição agora, para quem vai para novas candidaturas. Eu registro a indignação, que eu tenho certeza é a indignação do brasileiro. E não é discurso fácil para convencer eleitor. Algum colega que me antecedeu falou isso. É respeito ao eleitor. Alguns ficaram tão distantes que esqueceram. Respeitar o eleitor não é agradar. É cumprir minimamente uma obrigação civil, cívica, cidadão. Estamos esquecendo isso. Boa tarde, é isso. Obrigado, senador Alessandro. Só para registrar o voto não do DEM.